Conexão com o Futuro, com Patrícia Dalpozo Salvador. Oferecimento CREA São Paulo. Use pra valer. Vivemos um momento em que não basta apenas saber vender. É preciso se posicionar, desenvolver liderança e construir uma marca forte, principalmente para mulheres que desejam crescer com autenticidade. Hoje o Conexão com o Futuro recebe uma mulher que vem se destacando exatamente nesse cenário. Mara Camargo é especialista em vendas, mentora de mulheres e agora também a apresentadora do programa Essência, que estreia na TV Conecta, trazendo reflexões sobre identidade, posicionamento e protagonismo feminino. Mara, seja muito bem-vinda ao Conexão com o Futuro. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui e principalmente conhecer agora pessoalmente. Delícia, foi um prazer mesmo, a gente já percebeu que tem muitas coisas, temos muitas coisas em comum. Verdade. Que delícia estar conversando com alguém que a gente se identifica já até na própria profissão por trás de tudo isso, né? E por falar em profissão, conte um pouquinho da sua trajetória, quem é a Mara além da profissional? Olha, eu sempre falo que costuma ser uma pergunta difícil, né? Quando a gente se coloca nessa posição de falar sobre nós mesmas. Parece que é tão fácil apresentar outras pessoas, falar sobre outras vidas, até empresas. E quando chega na nossa vez, fala, por onde que eu começo? Mas vamos lá. A Mara, fora da profissional, eu sou filha da Vilma e do Ailton. Meu pai, ele era muito parecido com o Chitãozinho, tem essa curiosidade. Uma vez até na FAPIL, na Festa de Peão de Leme, ele foi confundido com o Chitão, pediram para tirar foto com ele. Com cortinho de cabelo e tudo? Com tudo. Ele nem desmentiu, viu? Que legal. E eu nasci e vivi a minha vida toda na cidade de Leme. No bairro Caju, mais especificamente, foi onde eu passei a maior parte da minha infância, da minha vida, que é um bairro de zona rural mais afastado da cidade. Então, ali foi onde eu criei as minhas raízes, tive a minha origem, muito próxima ali com o campo, tive essa vida mais ligada, né, ao campo, ao simples. Então, daí vem o início da minha essência. E justamente por eu ser de menina de sítio, vamos falar assim, jamais alguém diria, se alguém contasse para mim lá atrás, quando eu era criança, falava assim, Mara, quando você crescer, você vai ser jornalista, você vai ser comunicadora. Eu falava assim, jamais, que é isso? Pra você tô no meu quentinho aqui, né? Imagina, para você ter uma ideia, Paty, eu me recordo, eu sempre conto essa história, porque me marcou muito, principalmente pela minha carreira, pela minha profissão de vendedora a maior parte do tempo. Uma vez eu fui com o meu pai numa loja de roupas, ele me levou lá, e aí a vendedora me mostrou um monte de peças e ela me perguntou, e aí mocinha, gostou de alguma coisa? Eu tinha tanta vergonha, mas tanta vergonha, que eu me escondia atrás do meu pai e ficava olhando assim, só de canto de olho, porque eu tinha vergonha de falar. Olha que coisa. Aí o meu pai foi lá, me chamou no canto, conversou comigo, falou, filha, não precisa ter vergonha, você precisa responder às pessoas. E eu lembro que eu olhava aquelas vendedoras articuladas, que conversavam super bem, eu falava assim, nossa, eu acho essa profissão tão bonita. E eu era pequena e eu olhava aquilo, mas por quê? Por conta da comunicação, por ver como elas eram fluidas nisso, né, desenroladas. Então, comecei com essa admiração quando eu era criança. E aí, o meu primeiro trabalho, quando eu iniciei na minha carreira, já como vendedora, foi aqui em Araras. Então, eu tive uma história aqui, porque o início da minha carreira foi em Araras. Sim, olha que bom. Eu tirei a minha carta, a minha habilitação aqui também, nesse período em que eu estava trabalhando aqui, numa loja de roupas. Então, foi assim que tudo começou. E depois disso, só que assim, eu confesso que eu não fui muito bem. Na verdade, eu não fui nada bem nesse primeiro trabalho meu como vendedora. Eu achava assim, não, vai ser fácil vender, né? Acho que não tem tanta dificuldade assim. Mas eu fui tão mal, mas tão mal, que eu prometi pra mim mesma que eu nunca mais ia trabalhar com vendas na minha vida. Então, foi assim que eu comecei. Olha só o raio voltando. Foi bem assim, não vou mais trabalhar com esse negócio não gostei. Esse negócio de trabalhar com vendas é muito difícil, com metas.
vou buscar em outra coisa. Nessa época eu já estava estudando administração, foi em 2009, estava começando a faculdade. E aí saí desse trabalho e falei, não, vendas eu não quero mais. E eu estava voltando para Leme. Nesse meio tempo que eu estava decidida a não trabalhar mais como vendedora, fui participar da entrevista, num processo seletivo numa loja de móveis e eletrodomésticos e deixei claro, vendedora eu não quero. Já deixou claro. Mas aí tá, Que aí não o era pra gerente vender. me chamou para uma segunda etapa e falou assim, Edmara, só que tem um porém, a gente está precisando urgente de alguém na área de vendas, vamos fazer um combinado? Você vem, você entra a princípio como vendedora, e aí, depois de um tempo, eu te passo lá pro fundo, crediário, caixa, que é o que você quer, é só um tempinho. Falei, tá bom. E aí, mesma coisa, falei assim, só um tempo, então vai dar certo. E aí, Paty, nesse momento, eu já entendi, hoje eu vejo, que eu já entrei no lugar com a mentalidade errada, porque eu já entrei assim, não, eu tô aqui pra tapar buraco, né? Então, eu não achava que eu era a vendedora, que eu precisava me destacar muito, isso. ou seja, no início um fiasco em resultado, voltava embora para casa chorando todos os dias. Imagina. O gerente me pressionando, me cobrando. Até que um dia eu tomei uma decisão, falei assim, olha, não vou mais aguentar isso, não vou mais aguentar passar por esse papel, por essa humilhação e vou sair. Só que eu vou sair de cabeça erguida. Eu quero pelo menos um mês lá, bater a meta, mostrar que eu consegui, aí eu saio, aí eu faço a conta. E aí foi quando eu comecei a estudar. Falei assim, eu vou estudar, o que eu vou fazer? Vou estudar sobre vendas e vou colar no melhor vendedor. Vou ver o que ele faz. Foi isso que eu fiz. A estratégia deu tão certo que eu bati a meta, só que eu gostei da bonificação e não quis mais sair. Daí você despertou para venda. Despertei para venda, comecei a adorar aquilo, amar. E de lá para cá, eu falo assim, tô aqui até hoje, porque faz 21 anos que eu tenho experiência com vendas e nunca parei. Fui mudando de empresa, de ramo, de modalidade ali de vendedora para gerente de vendas também. Hoje como treinadora de vendas, mas nunca mais saiu de mim. E tudo isso tem uma ligação com a comunicação também. Você se desenvolveu nisso. Como que foi essa sua conexão em desenvolver também o trabalho com outras mulheres e trazer a comunicação para a tua vida? A comunicação, ela começou quando no meu último trabalho que eu tive, registrada, né, trabalho formal, eu estava de licença maternidade e aí eu vi que aquela jornada de trabalho não ia dar certo com uma criança pequena. Porque eu trabalhava até as 9 horas da noite, era numa clínica de estética, então tinha vezes que eu fechava a clínica 9 horas, que eu era gerente na época. Eu falei, não vai dar certo, eu já preciso começar a pensar em alguma coisa. E eu falei, mas o que eu sei fazer? Aí eu pensei, gente, a minha vida inteira eu só trabalhei com vendas, é só isso que eu sei fazer. Agora era só isso, né? Antes não era nem aí eu falei, possível. eu só sei trabalhar com vendas. Falei, e agora? Eu falei, vou ensinar outras pessoas a vender. Foi a primeira ideia que eu tive. E aí, o que eu quis fazer? Para começar já, assim, as pessoas conhecerem um pouquinho de mim, eu ir ganhando alguma autoridade, já que eu não tinha nenhum cliente ainda, eu fui gravando vídeos para o YouTube. E aí tinha uma pessoa ali, o diretor, que fazia as minhas gravações no estúdio lá da ACIL, de Leme. E aí um dia ele falou para mim, falou assim, olha, por que você não começa no jornalismo? Porque você leva jeito, você se comunica bem. E foi aí que eu fui atrás de ver que existia, né, uma forma de você ter a habilitação, a MTB, por aptidão. Falei, vou arriscar. E aí abri, né, o processo que tinha e tudo mais e deu certo. Coincidência ou não, tempos depois, a TV Leme me chamou para apresentar um programa ali na cidade. Também comecei a trabalhar com isso. E aí fui fazendo palestras em parcerias com a CIL, outras particulares. E fui percebendo que realmente era aquilo que eu queria. Cada vez que eu subia no palco para palestrar, eu me sentia assim muito realizada. E principalmente na hora que eu descia, porque na hora que eu descia, as pessoas vinham, elogiavam, queriam fotografar e contavam de um insight que teve. E eu falei, não, é isso que eu quero. Que legal. Quando vem essa reciprocidade, é aquela confirmação, né? Eu estava no caminho certo, eu estou no caminho certo. Exatamente. Né? E Mara, e aí nesse seu percorrer, nessa sua trajetória, você também se desenvolveu na autoliderança. Como que funciona isso na prática?
Eu tenho também uma empresa que chama Cúpula da Liderança, que é de treinamentos para líderes. E aí, essa ideia de levar a autoliderança, ela surgiu de forma bem recente, desde o começo do ano. Desde janeiro, eu e a Elizabeth, que é a minha sócia da Cúpula da Liderança, a gente já tinha, na verdade, desde o ano passado, a gente já tinha essa ideia de promover um evento só para mulheres. E aí a gente promoveu, foi no dia 28 agora de março, em especial para fechamento do mês das mulheres. E quisemos levar esse tema da autoliderança. Claro que não é só para mulheres, qualquer pessoa pode praticar a autoliderança, mas ela é o ponto de partida para você liderar qualquer coisa. Então, se eu quero ser líder de uma empresa, se eu quero liderar uma equipe, não tem como falar em liderar uma outra pessoa que é um externo, né, que está fora ali do que você tem total controle, se você não consegue ter a própria autoliderança, se você não consegue liderar a si mesmo. Então, a partir disso que a gente trouxe. Então, a autoliderança, ela está presente em todos os nossos conteúdos relacionados para líderes. E aí nós levamos de forma bem individual para as mulheres, porque a autoliderança feminina, ela ainda vai além. Ela ainda vai além do que já é o comum no dia a dia de qualquer pessoa. E falando de ordem até mais prática, Mara, você acha que a liderança tem mais a ver com comportamento ou técnica? Olha, a liderança, ela está muito relacionada com as duas coisas. Tem que ter os dois, né? Precisa da técnica, mas tem que haver a habilidade. Exatamente. Porque assim, a técnica, ela é importante, ela auxilia. Sim. Inclusive, no treinamento, nós compartilhamos técnicas. Eram 4 palestrantes. E nós compartilhamos as técnicas que nós utilizamos para conseguir sair de uma situação em que tudo estava fora de controle. Porque todo mundo tem alguma fase da vida em que isso acontece. E às vezes não só a fase, às vezes a gente tem um dia. A gente tem um dia que não está muito legal. Ou numa negociação, né? Que vem alguns conflitos que você não esperava, né? Exatamente. Então, a gente sempre acaba utilizando também. Mas o comportamento, Paty, eu falo assim que ele é essencial. É a base. Porque, 2 exemplos, se a gente fala de liderar outras equipes, a forma como a gente se comporta, ela vai valer muito mais do que o que a gente fala, do que o que a gente aplica. Porque liderança é inspiração. Sim. E quando nós falamos em autoliderança, mais bem ainda. Porque antes do comportamento vem a forma como a gente pensa, né? Sim. Antes do agir, vem a forma como a gente pensa, como a gente administra as emoções, que aí, consequentemente, administra os comportamentos. Com certeza, sem dúvida. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, falar de vendas e posicionamento. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto com a Mara. Agora eu tenho um recado importante para você que é engenheiro, agrônomo ou geocientista. Você sabia que o CREA-SP oferece uma série de vantagens que podem fazer diferença de verdade na sua rotina profissional? Tem o CREA Lab Coworking, com espaços gratuitos para você trabalhar, fazer reunião e atender clientes com mais estrutura. Tem também o Banco de Talentos CREA-SP, que conecta profissionais e estudantes a empresas e novas oportunidades no mercado. Para quem está começando, o CREA-SP Jovem aproxima estudantes e recém-formados do universo profissional com orientação, eventos e muito networking. E ainda tem o Clube de Vantagens, com descontos, cashback e benefícios que ajudam você a economizar no dia a dia. Além disso, o programa Mulher do CREA-SP fortalece presença feminina no setor com ações de apoio, valorização e desenvolvimento profissional. Ou seja, estar registrado é também estar conectado a oportunidades reais. CREA São Paulo é mais do que você imagina. Comece o dia bem informado. As principais notícias do Brasil e do mundo com informações ágeis, análise precisa e os fatos mais relevantes do dia. Jornal Manhã Conecta, apresentado por Jaqueline Bonum e Gabriela Rando. Credibilidade, clareza e compromisso com a informação. De segunda a sexta, às 7 horas. Jornal Manhã Conecta, conectando você aos fatos que movem o Brasil
e o mundo. Estamos de volta e eu converso hoje com a Mara, que em breve estreia o programa Essência aqui na Conecta. E ela também tem uma trajetória na área de vendas, de comunicação e vai contar um pouquinho sobre vendas agora. Por que para as pessoas ainda é o maior desafio a vender? Você viu que no teu caso foi uma mudança de mentalidade. E isso requer o que você procura passar para as pessoas para ela vencer essa barreira? E realmente eu falo que a maior barreira é a mentalidade. Porque a técnica, ela é totalmente treinável. Sim. Então eu falo que ensinar técnica é fácil, qualquer pessoa consegue aprender. Mas o mais difícil de você treinar em alguém é a mentalidade. Sim. Eu falo que nessa parte eu não treino, eu inspiro. Então eu vou inspirar, eu vou trazer resultados que realmente funcionaram. Por quê? Tem pessoas que elas acreditam que elas não nasceram para aquilo, que elas odeiam vender, que elas não levam jeito para vender de forma alguma. E aí, enquanto ficar nessa mentalidade do não, 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 realmente vai ser difícil ela conseguir destravar. Sim. Então, ela pode ter todas as técnicas do mundo que ela não vai conseguir vender. Por quê? Na primeira objeção, ela vai se sentir inferior àquela objeção do cliente. Uhum. Na primeira objeção também, que o que é objeção? Só traduzindo essa palavra que parece algo difícil, mas na verdade a objeção ela nada mais é do que o não do cliente, que é quando o cliente fala, eu vou pensar, tá caro, vou conversar com meu marido. Qualquer impedimento para ele fechar negócio ali na hora, a gente chama de objeção. Sim. E aí, às vezes, o vendedor que ele não está preparado, ele acha que é uma rejeição e não tem nada a ver com ele, não é pessoal. Sim. Então, uma das crenças que impedem é isso, é essa inferioridade de achar que não é possível. E a outra, Paty, é aquela do não querer mesmo, sabe? De não ter aquela gana, aquela vontade, aquele desejo pelos resultados, ser aquele vendedor morno que, qualquer resultado tá bom, não preciso ir atrás das metas, sendo que meta, na verdade, para quem trabalha com vendas, é algo inegociável. Só que a pessoa só vai conseguir aplicar as técnicas e vai conseguir desbloquear nas vendas a partir do momento que ela enxergar que se outras pessoas conseguem, ela também vai conseguir, que foi o meu caso. Eu não sabia vender, o que eu fiz? Colei no melhor vendedor. Falei, peraí, se esse vendedor consegue, deixa eu ver o que ele faz, porque ele é um ser humano como eu, ele também em algum momento da vida ele não sabia vender, ele nunca tinha vendido, então deixa eu colar nele, ver o que ele faz, o jeito que ele atende, como que ele conversa quando o cliente fala que não vai comprar, para eu replicar e fazer igual. Então tudo também é modelagem. A gente consegue. Sim. Não, eu gostei muito do que você falou, né? A gente não muda ninguém, a mentalidade de ninguém. A gente consegue inspirar. No máximo, inspirar. Porque a pessoa tem que nascer dela, aquela vontade, aquele desejo. Por isso que o Exatamente. inspirar faz todo sentido nisso, né, Mara? Sim. E mesmo, tem pessoas que falam, mas e trabalho de coach? E quem vai naqueles treinamentos imersivos de psicologia positiva? A pessoa, ela vai sair dali cheia de energia, com sangue no olho. Sim. Nossa, vou fazer acontecer. Mas se ela não teve realmente aquela decisão, eu falo que é questão de decisão. A partir do momento que a pessoa decide, que ela fala assim, não, a partir de agora, eu não quero mais ser essa outra pessoa. Eu quero ser alguém que vence. A partir de agora, eu vou me dedicar a isso. Então, enquanto ela não toma essa decisão, ela pode ir em vários treinamentos. Você não vê que tem gente assim... Nós trabalhamos com a área de desenvolvimento, então a gente sabe da importância que é o nosso trabalho. Mas a gente também sabe que tem pessoas que têm o que a gente chama de obesidade intelectual, que é o quê? Ela vive pulando de treinamento em treinamento, aí fala assim, nossa, nenhum dá resultado. Mas não é que nenhum dá resultado, é que eu vou armazenando tudo aquilo na minha mente, não transformo em ação, não tomo a decisão do agir de mudar e aquilo fica só engavetado. É bem isso mesmo. A própria neurociência fala, né? O cérebro responde à palavra. Então, se você não tiver essa força de vontade, essa energia, essa vontade de mudar, de promover a mudança, você vai ser... De curso em curso, a gente vê muito isso com digital, as pessoas que fazem curso no digital e falam, eu vou comprar mais um, quem sabe se dá certo. Mas você aplicou o que você fez no último?
Não. Então, vai acontecendo isso, né? E é isso uma mesmo. somatória de coisa que vira essa obesidade e nada aplicável. Poder da ação, né? E tudo isso tem a ver com posicionamento, Mara? Também tem a ver com posicionamento. Como que a gente coloca esse famoso posicionamento que a gente está vendo falar tanto nas redes sociais, aplicável à nossa vida para a gente saber se posicionar como profissional, como um bom vendedor, ou seja, naquilo que você queira fazer. Como que você aborda isso? Eu sempre falo que o posicionamento, ele começa por aquilo que eu não quero. Uhum. Por quê? Porque, às vezes, quando a gente fala assim, ó, você tem que se posicionar, para a pessoa, aquilo é alugar um triplex na mente dela, porque ela fala, o que é se posicionar? O que é posicionamento? Isso. Então, por que eu falo comece pelo não? Eu vou começar pelo não para depois explicar o que é o posicionamento e como que ela vai encontrar o dela. Na nossa vida pessoal, a gente consegue entender como se posicionar a partir do momento que a gente sabe o que não aceitar para a nossa vida. Isso. Então, por exemplo, vou falar assim, que não tem nada a ver com o profissional no nosso dia a dia. Quando a gente fala assim, ó, dá bronca em alguém, você tem que se posicionar mais, você tem que se impor mais. É o quê? Não ser bobo de alguém, não é? A pessoa, às vezes, fica pedindo algo para alguém, a gente, por não saber falar não, sofre e vai aceitando tudo. Quando percebe, quando dá conta, que isso também tem a ver com a autoliderança, você está vivendo a vida de todo mundo, menos a sua. Então, o primeiro é assim, o que você quer, o que você não quer. Primeiro você define tudo o que você não quer, porque aí fica mais fácil de você, depois o segundo passo é falar não para aquilo que você não quer. Quando a gente fala em posicionamento de marca, posicionamento profissional, é a mesma coisa. Você tem que entender o que você não quer, qual imagem que você não quer passar, quais produtos que você não quer vender, qual briga que você não quer entrar com o concorrente. Bacana, né? Porque a gente estava falando sobre isso. Antes da gente começar aqui a gravação, a gente estava falando sobre as tais das trends na internet. Que as pessoas, né, acham que podem fazer de tudo. E aí elas vão exagerando e entram em dancinha, não sei o quê, mas por quê? Aquilo claramente a pessoa ela não entendeu o seu posicionamento. Ou ela está se perdendo, ela está fugindo do posicionamento porque ela está aceitando tudo que o mercado, ela vai na onda do mercado. Exatamente. Então o mercado fala, ó, faz dancinha, faço porque tá dando certo. Faz careta na internet, vou fazer porque tá viralizando. Eu não me sinto bem com aquilo, eu não gosto daquilo, mas eu vou fazer porque tá dando certo. Mas por que você aceita? Porque você não se posicionou, você não colocou aquilo que você não quer. Outro exemplo de posicionamento, aí você perde seus clientes ali no meio do caminho porque ninguém tá entendendo qual é a sua. Outro exemplo muito claro de posicionamento, tem gente que me pergunta assim, Mara, é errado vender barato? Porque tem um monte de gente falando que a gente não tem que vender barato e não sei o quê. Depende, qual que é o seu posicionamento? Qual que é o posicionamento da sua marca? Você se posiciona como produto mais barato, como preço baixo no mercado? Porque a gente conhece diversas marcas que se posicionam assim, aqui tem preço baixo, tudo bem. Só que saiba que você vai entrar num oceano vermelho, vai entrar no mercado muito mais competitivo, mas você escolheu isso, então tá tudo certo. Agora, a partir do momento que eu me posiciono assim, eu não vou competir por preço. Então, a pessoa que for me procurar, ela não vai encontrar... tem uma frase que eu gosto muito que é assim, para resumir bem essa parte. Ou você é o melhor do mercado, ou você tem o melhor preço. As duas coisas juntas não dá. E aí tem gente que quer ser o melhor do mercado, mas também quer ter o menor preço, ou vice-versa. Sim. E são duas coisas que não combinam. Por isso, a importância de você entender desde de preço, da imagem que você quer passar, da sua postura, uniformes nas lojas. Não é uma coisa em vão. A forma como a sua vendedora se veste remete o que ela representa da marca. Exatamente. Tudo é posicionamento, tudo comunica. Agora eu tenho um recado importante para você que é engenheiro, agrônomo ou geocientista. Você sabia que o CREA São Paulo oferece uma série de vantagens que podem fazer a diferença de verdade na sua rotina profissional? Tem o CREA Lab Coworking, com espaços gratuitos para você trabalhar, fazer reunião e atender clientes com mais estrutura.
Tem também o Banco de Talentos CREA São Paulo, que conecta profissionais e estudantes a empresas e novas oportunidades do mercado. Para quem está começando, o CREA São Paulo Jovem aproxima estudantes e recém-formados do universo profissional com orientação, eventos e muito network. E ainda tem o Clube de Vantagens, com desconto, cashback e benefícios que ajudam você a economizar no dia a dia. Além disso, o programa Mulher do CREA São Paulo fortalece a presença feminina no setor com ações de apoio, valorização e desenvolvimento profissional. Ou seja, estar registrado é também estar conectado a oportunidades reais. CREA São Paulo é mais do que você imagina. E Mara, vamos falar um pouquinho do seu programa aqui na TV. Vai estar estreando o programa Essência. Então, qual que é a essência do programa Essência? Conta um pouquinho pra gente. Eu falo que não teve assim nome melhor para isso. Não porque adorei. Eu tava pensando, né, ali em tudo que o programa vai abordar, e eu falei assim, gente, é justamente a essência de quem eu sou. Porque nós vamos abordar sobre negócios, a gente vai falar sobre empreendedorismo, sobre muitos negócios que deram certo, histórias de vida, porque é muito interessante que a primeira pergunta que você fez para mim, Mara, quem é você além da profissional? Então, quando você pergunta quem é a pessoa além do profissional, você quer saber qual é a essência dela, a história de vida. Sim. E no Essência, também, a gente foi cada convidado, com muito carinho que foram escolhidos, justamente para compartilhar com os nossos telespectadores a sua jornada de vida, a sua história, e sempre histórias muito inspiradoras. E aí, com essa essência de cada convidado, eu tenho certeza que cada um que assistir também vai sentir representado em algum momento, vai sentir essa conexão, porque às vezes a gente vê uma grande empresa, uma grande empresária, aquela história de sucesso e não conhece por trás quem que era aquela pessoa quando começou, como que ela vivia a sua infância, como que é a vida dela no dia a dia, como que é a vida nos bastidores, né? Aquela parte que ninguém enxerga atrás da cortina. Então é isso que a gente vai revelar no Essência, além de muitas dicas também do universo feminino, embora o programa não seja exclusivamente para mulheres, eu não vou deixar de trazer também muitas coisas do nosso universo. Ai, muito bom. Estamos falando de propósito, de um monte de coisa que vai acontecer aqui. Estreia quando? Estreia dia 1º de maio. 1º de maio. E para a gente finalizar rapidamente o nosso programa, deixa uma mensagem do que as pessoas vão encontrar no seu programa e o que a Mara, você já falou que vai encontrar, mas o que podem esperar desse programa, como participar e quando vai ir ao ar, né? O dia da semana que estará ao ar também na Conecta. Com certeza, muito importante. Então, assim, convido todos a estarem com a gente na estreia, dia 1º de maio. Uma sexta-feira. O programa vai ser toda sexta, Paty, meio-dia. Depois tem reprise também, então quem perdeu ali ao meio-dia, às 18h05, tem uma reprise também. Então é um programa realmente com uma linguagem muito acessível, vai encontrar muito aconchego, acolhimento no programa e com muito conteúdo maravilhoso. Eu já estou bem animada. Ai, que bom, eu também. Mais uma parceira de TV, seja bem-vinda e que a gente possa entregar sempre os melhores conteúdos, porque a gente sabe que o mundo ainda precisa disso e está carente disso, né, Mara? Com certeza. Então foi um prazer conversar com você. Prazer foi meu, muito obrigada. Obrigada. E agradeço você que acompanhou essa entrevista e continue com a gente que tem mais Conexão com o Futuro no próximo bloco. Agora eu tenho um recado importante para você que é engenheiro, agrônomo ou geocientista. Você sabia que o CREA SP oferece uma série de vantagens que podem fazer diferença de verdade na sua rotina profissional? Tem o CREA Lab Coworking, com espaços gratuitos para você trabalhar, fazer reunião e atender clientes com mais estrutura. Tem também o Banco de Talentos CREA SP, que conecta profissionais e estudantes a empresas e novas oportunidades no mercado. Para quem está começando, o CREA SP Jovem aproxima estudantes e recém-formados
informados do universo profissional com orientação, eventos e muito networking. E ainda tem o Clube de Vantagens, com descontos, cashback e benefícios que ajudam você a economizar no dia a dia. Além disso, o programa Mulher do CREA SP fortalece presença feminina no setor com ações de apoio, valorização e desenvolvimento profissional. Ou seja, estar registrado é também estar conectado a oportunidades reais. CREA São Paulo é mais do que você imagina. Assista pela TV Conecta Super Ofertas, o seu guia eletrônico. As melhores promoções e descontos do mercado estão aqui. Oportunidades imperdíveis para você economizar de verdade. De terça a domingo, às 12h45, com reprise às 19 horas. Faça parte você também. Informações 19993195797. Super Ofertas. Acompanhe, assista e economize. Hoje, o Conexão com o Futuro recebe um profissional que vive o marketing de forma prática, ousada e criativa. Ele é o Rafael, fundador da Agência Santis, especialista em soluções publicitárias que humanizam marcas, desenvolvem estratégias, campanhas, eventos, sites e tudo que uma empresa precisa para se destacar no digital. Com tanta concorrência e ruído no online, como uma marca pode realmente conectar, atrair leads qualificados e se manter relevante? É isso que vamos explorar hoje aqui no Conexão com o Futuro. Seja bem-vindo, Rafael, um prazer recebê-lo aqui hoje. Obrigado, Patrícia. Olá, todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse programa, nesse bate-papo. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo espaço em poder contar parte, né, da minha história e também parte da história da Santis, que a gente já vem aí nesses 5 anos fazendo publicidade de um jeito bem criativo. Criativo e ousado mesmo, e nós vamos querer saber um pouco dessa história. Então, primeiro conte pra gente um pouquinho dessa trajetória e como surgiu, né? Nasceu a Agência Santis. Bacana. Bom, eu sempre tive o sonho, né, na minha adolescência, na verdade, de ser jogador de futebol profissional, né? Chega ali um certo tempo, nessa transição da adolescência para a vida adulta, você vai entendendo, né? Então, assim, lá para os meus 17 anos, eu falei, poxa, se até aqui não vingou, é hora de meter a cara nos estudos e estudar. Fazer alguma coisa útil. Exatamente. Então, aí eu me encontrei na comunicação, né? Na verdade, eu sempre fui autodidata, assim, quanto à minha área hoje. Então, eu comecei como designer. Não tenho formação como designer, mas, assim, busquei conhecimento. Sim. Na ocasião, as livrarias eram muito fortes ainda, né? Eles vendiam discos de estudo de Photoshop, CorelDRAW e afins. Então eu ia até as bancas, eu comprava essas revistas e eu pegava ali um macete ou outro, uma técnica ou outra e comecei a ser designer na ocasião, tá? Bom, aí na época do tiro de guerra, eu tive acesso a um amigo e ele me apresentou uma agência. Deixa aqui meu abraço pro Davi Parolin. Ah, que legal. Ele me deu... Os dois foram ex-atiradores, então? O Davi Parolin, ele era o dono da agência, né? O Marcos, que era um funcionário, um colaborador dele na ocasião, ele estava de transição para ir para uma outra empresa, uma outra agência, e ele fez a ponte até o Davi. Sim. Tá? E lá no Davi, né, com a Agente Propaganda, né, que era a agência da ocasião, eu comecei a ter acesso ao que é de fato a publicidade, né? Mas ainda assim, com um viés muito dentro do varejo. Bom, aí a vida vai conduzindo, né? Vai dando oportunidades, vai abrindo portas. Então, já trabalhei dentro de uma revista no processo de design e diagramação dessa revista. Sim. Era uma revista aqui da cidade, até inclusive. Isso, redes sociais, nem existia ainda, né? Nem existia. As mídias eram super tradicionais, né? Super tradicionais. E começou então ali um movimento do digital, já estava trabalhando em uma agência, tá? E aí assim, ainda que com aquele anseio, né, de, poxa, será que eu já estou aqui dentro de um limite, né, dentro de um ambiente de oportunidades? Sim. Aí eu criei a minha oportunidade, né?
junto com o meu amigo da época, né? Então, assim, a gente montou uma sociedade, montamos uma agência, veio a pandemia. A pandemia fez com que a gente pensasse um pouquinho diferente. Aí eu, de fato, idealizei e nasceu a Santis. A Santis veio em um momento super, que vai ficar na nossa história, né? Mas assim, super caótico, porque ninguém sabia muito o que fazer naquela ocasião. O digital ficou forte, mas mesmo assim era tudo muito incerto, né? Exato. Então, assim, aqueles que já tinham algo, conseguiu potencializar. Isso. Mas aqueles que não tinham, Nada. aí ficou vedados, né? Então, ali nasceu a Santis e pegamos todos esses clientes na mão, vamos encontrar juntos uma solução e muitos desses clientes ainda continuam comigo até hoje. Que bom. Até mesmo de uma maneira de gratidão, né? De Sim. ambas as partes, porque eles também cresceram e a gente também cresceu. É claro, porque continuar, porque também teve resultado, né, Rafael? Exatamente, né? Ninguém tem uma parceria de negócio só pela amizade, né? Sim. Tem que dar certo para ambos os lados. É. E assim foi. E nesse ambiente caótico mesmo que você falou, nasce aí até essa visão 360 que você até coloca lá no perfil da Santis, né? Sim. O que é isso na prática? Para quem procura a agência, fala, o que você me atende? Isso daí a gente cria um diferencial para o mercado que marketing, que publicidade é além de uma rede social. Exato. Né? Então, assim, tem clientes que o negócio dele gira fora do Instagram, fora de um Facebook, né? Então, a solução 360 é, de fato, entender a necessidade real do nosso cliente e ver os comportamentos no qual a gente possa gerar gatilhos e materiais que envolva, né, o público do meu cliente. Então, assim, e muitas das vezes, real está fora do digital, tá? Então, assim, a gente consegue, né, trabalhar ainda com mídias, como a gente conversou logo no início, de mídias tradicionais, que essas mídias ainda dão um resultado, um retorno muito satisfatório, ainda mais para essa zona muito primária que a gente vive no interior, né? Então, assim, a gente não pode descartar... Não pode. TV, rádio, outdoor, panfletagem, carro de som. A gente respira muito essas mídias ainda aqui. Sim. Tá? E a solução 360 vem com essa visão mais ampla mesmo do negócio. Então, o cliente até toca a campainha ou manda uma mensagem. Vocês fazem gerenciamento de Instagram, de redes sociais? Fazemos. Mas vem aqui conhecer todo o nosso trabalho, todo o nosso serviço. E assim a gente consegue colocar uma visão para ele que até então, por falta de conhecimento mesmo, ele não tinha, né? Exatamente. Você falou no termo, né, falta de conhecimento, porque a gente se depara muito com isso mesmo. Às vezes as pessoas vêm nos procurar, quero ter uma presença digital. Quando a gente está falando de presença digital, a gente está falando aí de várias plataformas e várias possibilidades. E como você falou, existe o offline que não deixa, nunca vai perder sua importância. Sim. Como que você vê todo esse cenário, a empresa te procura, como que você faz a leitura de tudo isso para entregar uma melhor solução para ela? Exato. Isso tudo é coletado de um briefing. Então, assim, a gente não tem receita pronta, né? Então, não assim, existe, né? Não é aquele bom caderninho... que todos saibam disso. Não tem receita pronta. Não é aquele caderninho da avó que passa de geração em geração. Aí você fala, poxa, deu certo para essa loja, para esse negócio, para essa indústria. Vai dar certo também para aquela. Isso dentro do marketing, da publicidade, não faz nenhum sentido. Exato. Né? Então, a gente já começa por aí. E um grande processo nosso é de educação. A gente precisa, primeiro, educar o nosso cliente para ele entender o que ele está contratando de nós. Então, assim, não adianta vir com nomenclaturas técnicas, com linguajar fora da realidade dele, que um pé que ele entra, no outro ele já sai. Exatamente. Né? Então, assim, vamos facilitar essa comunicação? Então, assim, algoritmo, impressão, alcance, tudo isso é muito ainda fora da realidade de negócio. Ele só quer saber aonde ele vai investir e qual o retorno que ele vai ter. É isso. Né? Então, assim, para nós, é um processo de educação. Então, primeiro, vamos educar o nosso cliente, mostrar para ele que, além do digital, existe um movimento, né? E que também vai impactar o cliente dele, vai trazer mais gente para a loja, vai chegar mais e-mail, o telefone vai tocar mais vezes, o time comercial dele vai ter mais materiais para mostrar nessa linha de frente. Exato.
Então, começa tudo por um processo, antes de qualquer mídia, é um processo de educação de fato. De educação. E nesse processo nascem tanto as ideias, como você falou, faz um briefing, é analisar toda aquela história do cliente, a necessidade dele. Aí você consegue direcionar, porque às vezes, como você falou, a gente vê essa imaturidade das pessoas no marketing, no digital. Direcionar e muitas vezes faz sentido um Facebook, que muita gente acha que hoje já está em desuso, não está. Exato. Né? Um outdoor, não é isso, Rafael? Exato. E está tudo bem também, né? Então, assim, o cliente ele já vem com uma ideia formada e está tudo certo também, mas é sempre importante, assim, a gente gosta de colocar bastante analogia, sabe? Sim. Então, a gente vai quebrando um pouco esse paradigma aí e tal, vai contornando a situação e vai mostrando de fato o que está além dessa barreira, né? Sim. De alcance dele quanto ao negócio e o marketing, né? A analogia que eu falo é que de fato, assim, poxa, a gente tem um produto, e eu sei que mais à frente a gente vai conversar sobre, que é a identidade visual. Isso. Então, assim, veja, qual é o esforço de criarmos uma marca para uma empresa. Isso é bom falar. Então, assim, a gente vai fazer uma série de estudos, vai trocar muitas informações, vai a campo, realmente, antes de criar um projeto, tá? O projeto é o final de toda a pesquisa que você faz. Alguns clientes, e até mesmo, assim, pelo processo inicial lá da agência, você vai me apresentar 5 opções, né? Aí eu Tudo isso ainda se representa? Aí eu entro com a analogia, né? Espera. Quando você vai construir uma casa, você fala para o pedreiro ou chefe de obra construir 5 casas para você escolher qual a casa ficou melhor, mais bonita. Então, assim, a gente brinca muito com essa situação. É um projeto e esse projeto foi colocado toda a nossa técnica, todo o nosso estudo, concentre nele e acredita nele, né? Que a gente, obviamente, vai evoluir com isso. Exatamente, porque ele foi pensado nele, né? Exato. Então, a gente brinca também com situações fora da nossa realidade para o cliente, de novo, ser educado a um universo que, óbvio, faltou a informação, ele não sabe ainda muito qual é o investimento, qual é a plataforma, qual é a mídia certa que vai trazer o resultado para ele, mas aí cabe a nós realmente a trazer esse cenário, né? Sim. E trazendo esse cenário, você vê que as empresas estão buscando esse posicionamento de marca. Por onde que elas devem começar? O digital, obviamente, ele é uma potência, né? A gente recebe clientes lá assim, ó, Rafa, eu preciso criar um posicionamento, um posicionamento estratégico no digital para lançamento. Ok, você já tem uma identidade visual criada? Não, mas eu já reservei o @ no Instagram, já comprei o domínio. O domínio. Então, isso se tornou um registro, né, nosso, um RG, um CPF. Sim. Antes de ter o nome, a pessoa já tem ali um registro que, obviamente, assim, trazendo para a nossa realidade, depois vai formar caráter, você vai aprender a falar, comunicar, se alimentar, crescer, né, evoluir como gente, né, como ser humano. Sim. E quanto à empresa, antes do CNPJ aberto, eles estão reservando domínios. Isso mesmo. Então, assim, de novo, é um processo de educação. Então, assim, ok que você foi e seguiu por esse caminho, né? Mas aí a gente mostra, obviamente, o que é necessário para esse começo de jornada. Que isso não seria o primordial hoje, né? Exato. E assim, ó, a questão das mídias, né, Patrícia? A questão das mídias e plataforma, ele é o final de toda uma operação. Exato. Não é o começo, né? Então, assim, antes de eu criar um posicionamento, uma identidade de marca e afins, eu preciso saber se essa marca é séria, se ela é bem-humorada, se ela é descontraída, se ela é jovem, né? Se ela é mais clássica. Então... E que ela traga nisso na sua essência mesmo. Exato. Né? E a rede, a mídia, vai ser encaixada de acordo com esse posicionamento estratégico. Parabéns, parabéns pelo seu carisma, parabéns pela tua agência, pelo seu trabalho. E realmente é de ousadia e criatividade que a gente tem percebido. E fica aqui, vocês estão vendo, acompanhando o contato da agência. E até o próximo programa. Agradeço você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo. Conexão com o Futuro, com Patrícia Dalpozo Salvador. Oferecimento CREA São Paulo. Use pra valer.